Pedro. Então, assim, Pedro, né, estou trazendo aqui um seminário pronto que eu recentemente também apresentei aqui para a comunidade da Química, né? Mas aí, no caso, para o colóquio de vocês, eu, enfim, deixei aqui os slides na estrutura para não modificar muita coisa, só que eu vou passar um pouco da introdução bem rápida, porque eu acho que não há necessidade, tá bom? Aham, claro. E outra coisa interessante, viu, Pedro, que eu queria abordar aqui é o seguinte, né? Quando a gente entra na faculdade, né, muito novo, muito jovem, né? A gente, enfim, escolhe lá uma carreira, que vai ser a nossa profissão, né? E a gente, certamente, poucos são os que têm certeza de que é aquilo ali que vai fazer, né? Eu acho que é assim com a grande maioria das pessoas. E aí o engraçado é que, bom, enfim, eu entrei fazendo engenharia química na Federal do Rio, né? Na minha época lá eu queria ser engenheiro da Petrobras e ficar rico. Essa era a minha ideia, né? Tinha essa ideia de que me tornando engenheiro da Petrobras eu ganharia muito dinheiro, né? É engraçado que aí a gente faz graduação, né? Vai percebendo, né? O próprio perfil, de fato. E assim, hoje, né? Já um cientista, eu me vejo até mais físico do que químico e mais físico do que engenheiro. Pelo meu perfil, né? Assim, eu acabei não, logicamente, cursando um curso de graduação em física, mas a minha pós-graduação, a minha pesquisa, os livros que eu compro, né? Inclusive, até aqui do lado, né? Eu estou estudando de novo o Moisés Nussemwein, que está aqui do lado, né? Uhum. Você viu aí, né? Uhum. E o Moisés, foi um livro que eu estudei na época na Federal do Rio, né? Ele dava aula lá. Eu tive o privilégio, né, de estudar pelo Moisés Física um, 2, 3 e 4. E uma das coisas, assim, que eu vejo que é tradição, né, para os físicos, são os colóquios, né? No, os químicos não têm muito essa de colóquio, né? E eu acho muito bacana isso de colóquio, né, da área da física. Eu me identifico bastante com isso, né? Uhum. Essa troca de ideias e de debate científico que o físico tem e não é muito da área da química, entendeu? Então, eu preparei aqui um seminário daquele assim, tipo, seminário clássico, né? Mas eu estou sendo convidado para um colóquio. Então, assim, eu vou tentar percorrer aqui os slides de forma assim, como se fosse um colóquio, contando um pouco da história e das contribuições nossas. E por favor, Lucas, Tarik, Pedro, fiquem à vontade de interromper e perguntar, da gente poder trocar essa ideia, esse debate aqui, tá bom? Perfeito. Bom, a motivação, eu não vou, então, me ater muito a essas introduções aqui, porque eu acho que não é a ideia aqui do colóquio, né? Mas todos vocês aí já estão sabendo do problemão que a gente tem para resolver, tá? Esse problema, do ponto de vista científico, ele tem gerado projeções, como vocês podem ver nesse gráfico, que diz mais ou menos o seguinte: se as emissões aqui fossem, né, se nós continuássemos emitindo, né, e produzindo da forma como a gente tem hoje, isso aqui continuaria possivelmente crescendo, né, nessa, nessa toada, ou seja, a aceleração, o crescimento levaria a valores médios de temperatura do planeta bem superiores ao que nós temos aqui em termos de projeção, tá? Para futuro, se as atuais políticas, né, correntes forem atendidas. As atuais políticas correntes atendidas, elas são de mitigar e de reduzir a concentração de CO2 na atmosfera. Mas aí, então, esse cenário levaria ao cenário cinza, esse que vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Ou seja, se não houvesse nenhuma política hoje de redução, nós tenderíamos a esse crescimento, isso aqui continuaria sendo pior, pior, pior a cada ano. Esse é o cenário projetado para 2100, em cinza, né? E ainda assim, ele vai levar a um aquecimento aí em torno de 2,9 graus Celsius. Então, os debates e a pesquisa, né, científica é na tendência de criar, né, soluções para que haja uma redução drástica dessa emissão de CO2. E,
Vocês devem ter acompanhado, né, logicamente, que esse ano o Nobel em Física foi dado, né, justamente à área, né, das descobertas de contribuições importantes ao longo de décadas para o entendimento de sistemas complexos. Um desses é justamente, né, a mudança climática global, né, as emissões de gases de efeito estufa, dado a Syukuro Manabe, né, e Klaus Hasselmann, em especial os dois, né, que contribuíram aí ao longo dos anos. Esse aqui, por exemplo, é um artigo, né, do Manabe de 2019, tá? Em que ele justamente pontua, né, um aquecimento aí de 2,3 graus Celsius em ordens de magnitude, né, para o cenário futuro, ok? Bom, o cenário europeu, ele traz hoje um total aí de 26 compostos químicos, na qual 75% da energia, né, é utilizada na indústria. Ou seja, são mais aí de 90% do setor químico europeu que usa os combustíveis fósseis como matéria-prima, tá, de transformação. E isso hoje tem levado aí a emissão de 150 milhões de toneladas, né, de CO2 equivalente, com uma projeção para 2050 de 200. Okay? Bom, quais são hoje as tecnologias na indústria, tá? Ao longo de décadas, a tecnologia mais utilizada são os solventes com a base de aminas. Então, as aminas, né, têm um caráter, né, de basicidade, o CO2, né, assim como alguns outros gases emitidos, eles têm um caráter ácido. Existe uma interação, né, entre esses compostos e as aminas elas são muito empregadas para a captura de CO2, tanto na indústria como também tem sido, né, desenhada como um possível template para a captura do CO2 atmosférico. Esse gráfico ele traz aqui em Y, tá vendo? Um custo, né, em relação à tecnologia, tá? O quão custoso é. Então, vocês veem que esses solventes de amina são os mais baratos, né? E também possuem o menor tempo de comercialização, de desenvolvimento. Então, são tecnologias já implementadas, já consolidadas na indústria, muito bem conhecida, mas que tem uma série de inconvenientes. Bem, a ideia, em termos de tecnologia, em termos de inovação, é crescermos nesse sentido aqui, da seta. Nesse sentido da seta, nós estamos indo para as tecnologias convencionais, para as mais avançadas em termos do processo químico em si, né? Sendo que essa última, tá vendo? São processos de biofixação, ou seja, processos que mimetizariam o que a natureza faz, que é a captura de CO2, né? Qual é o problema das tecnologias hoje na indústria, né? Ou qual é o problema, tá? Para vocês entenderem, do ponto de vista de tecnologia, hoje, né, uma planta industrial que emite CO2, tá? Ela vai, ela vai emitir esse CO2, ele vai entrar numa coluna, tá, absorvedora por baixo, tá? Enquanto uma solução, uma mistura de aminas em água entra por cima, ok? Essa corrente que entra por cima, né, uma corrente resfriada, ela vai arrastar e absorver o CO2 nessa coluna, tá? O ar limpo, né, ou, digamos, o ar que não tem composição de CO2 sai aqui por cima, e o CO2, então, ele é arrastado para essa segunda coluna, que é chamada coluna de regeneração. Passa-se por um trocador de calor, né? E aí, esse processo aqui, ele é um processo que exige altas temperaturas, porque a ideia é você regenerar o solvente para voltar ao processo e, ao mesmo tempo, sair aqui na corrente com CO2. Os solventes, então, utilizados para essa captura são as monoetanolaminas, MEA, essa estrutura química aqui, né? Tem
um grupo amino e um grupo hidroxilo aqui, e as trietanoaminas, tá? São chamadas meia, teia e também deia. Ô, Luciano, deixa eu perguntar Diga. uma coisa. Então, na verdade, você separa o CO2 da sua, da sua chaminé ali, e aí Uhum. você armazena esse CO2 para outras aplicações. Exato. Hoje, o processo industrial, grande parte, né, das indústrias, né, até porque a mudança desse processo custa muito dinheiro, né, elas tentam sair com esse CO2 aqui do processo puro, né, ou o mais puro possível, e aí esse CO2, qual é o destino dele, tá? As empresas e indústrias que não têm, né, digamos, um processo de utilização desse CO2 posterior, ela emite, dependendo da quantidade, emite para a atmosfera mesmo, né? A, a, com as políticas de redução, né, da emissão para a atmosfera, então até algumas décadas atrás, isso aqui realmente era emitido, entendeu? Para a atmosfera. Com essas políticas de redução, o que as indústrias têm feito? Opa, precisamos usar esse CO2 aqui para alguma coisa. Então, você pode usar esse CO2 como uma corrente de vapor aquecido na própria indústria, em algum processo que exige lá um aquecimento de vapor, entendeu? Por exemplo. Ou esse CO2, em grande escala, ele tem sido utilizado para injeção em poços de petróleo maduros, tá? Que é o caso, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras ela usa grande parte desse CO2 aqui para injetar em poços maduros, porque a injeção desse CO2 em poços maduros faz com que a viscosidade do fluido de petróleo, né, do processo, ela diminua e você consegue, então, recuperar, né, mais óleo ou gás natural de poços maduros, entenderam? Okay? Então, esse é um destino que se faz do CO2, Pedro, hoje, tá? Mas, o que acontece? Nós precisamos tentar, de fato, para alcançar aqueles limites lá da política, né, de redução, a gente precisa, de fato, ou parar, de fato, de emitir esse CO2, ou seja, de alguma forma, esse processo precisa ser fechado, né? E nesse ciclo aqui fechado, precisamos também pensar em tecnologias que serão capazes de usar o CO2, converter o CO2 em matéria-prima, tá? Para insumos na indústria. Okay? E Posso, aí, pode? aproveitando a pergunta do Pedro e essa última resposta que você deu, então quer dizer, a ideia de tudo isso é você vai fazer um processo industrial que já emite CO2 naturalmente e você vai tentar emitir menos. Eu estava me perguntando se existe alguma busca nessa área de uma tecnologia ativa, ou seja, o CO2 que já está disperso no meio ambiente, tentar capturar ele de alguma forma, sem necessariamente só consertar o que é produzido pela indústria, mas tentar resolver aquele problema da grande quantidade de CO2. Entendeu o que eu Entendi. sei? É justamente esse ponto que eu vou agora discutir, Tarek, que é o seguinte: em relação a esse avanço de inovação em tecnologias que hoje elas são caras e elas possuem um tempo de comercialização maior, né? Uhum. Mas elas são mais eficientes e mais adequadas para fazer isso que você está, né, sugerindo, ou seja, primeiro, esse CO2 ele pode, no próprio processo, ser convertido já em alguma coisa útil que vai ser utilizada pela própria indústria, Uhum. ou, ainda que ele seja emitido para a atmosfera, uma tecnologia que seja capaz de capturá-lo da atmosfera e transformá-lo em algum produto. Legal. Então, eu estou trazendo aqui rapidamente nesse slide alguns já exemplos, tá, de Uhum. startups
não há, eu procurei, não há ainda no Brasil startups nessa linha, então, observem. Na verdade, depois eu até vou contar uma outra coisa, no final da minha apresentação. Até há algumas, mas não específicas e atacando esse problema, entendeu? Uhum. Mas aqui no mundo a gente já tem uma. Essa aqui, ó, por exemplo, é uma startup sueca, tá? Chamada Liquid Wind, que captura esse CO2, tá? Emitido aí para a atmosfera para você transformá-lo em metanol, tá? Essa outra aqui em cima usa reatores eletroquímicos para converter CO2, tá? E essa aqui embaixo ela é uma outra startup também que está usando o processo também eletroquímico, né, de conversão de CO2. Então aqui tenho três assim notícias aqui desse ano, né, de startups que estão no mercado já atacando o problema de converter esse CO2 na atmosfera. Legal. Então, basicamente, elas pegam o problema que já está aí, o CO2 que já está disperso, e tentam pegar ele para produzir esses materiais. Tá bom. Exato, Obrigado. exatamente. Legal. Essa que vai ser a ideia aqui da minha apresentação para vocês, tá? Então, esse trabalho aqui que eu estou mostrando é desse ano, né? Esses autores, publicação aqui na Applied Energy, de 2020, aliás, ano passado, né? Eles propuseram uma redução, ou seja, uma conversão de CO2 por um dispositivo eletrocatalítico, né? E nesse caso, desenhando, né, membranas. Então, qual é a ideia? A ideia, então, é justamente isso. Aquele CO2, né, que é emitido, certo? Por aeronaves, veículos automotivos, enfim, por fábricas, né, etc. Esse CO2 agora, ele vai, ao ser capturado, ele vai ser matéria-prima, ele vai ser entrada, né, para essas tecnologias avançadas converter esse CO2 em substâncias, né, e combustíveis úteis para o processo produtivo, né, fabril. O interessante é que na ideia deles, tá, a conversão, ou seja, a eletrólise a redução desse CO2 por dispositivo eletroquímico usa como energia as energias limpas, então energia aqui solar e energia eólica. Então, o processo pensado por esses caras é um processo que a gente pode dizer sustentável, né? Você converte CO2 em produtos para a indústria usando uma energia renovável, uma energia sustentável. E nesse trabalho, eles baseiam-se em dois protótipos de membranas com dois tipos de materiais diferentes. Quais são? Aqui à esquerda são as chamadas MOFs, que são os Metal Organic Frameworks, que são building blocks orgânicos, tá? Ligantes, que se ligam a sítios metálicos. Esse aqui específico seria o cobalto. Tá? E aí nós temos MOFs de zinco, de cobalto, de magnésio, de diversos elementos, né, metais, tanto metais de transição como metais também que não sejam de transição, formando o que a gente chama de rede metalo-orgânica, tá? Ou, como também costumam dizer, polímero de coordenação, tá? Que são essas estruturas tridimensionais que têm sido empregadas nos últimos anos também para a captura de CO2. E aqui do lado direito, eles propõem o uso de membranas poliméricas, tá? Então, aí, geralmente são polímeros fluorados, né? Como vocês podem ver aqui na figura, ao lado tem náfion, ah, poliacrílicos, PVDF, que é o polivinilideno difluor, também polivinilálcool, né? E aqui o politetrafluoretileno. Ou seja, esses são alguns templates poliméricos utilizados por esse grupo de pesquisadores nesse trabalho.
E aí, com esse trabalho, eu queria mostrar para vocês o seguinte. O nosso grupo de pesquisa, ao longo desses anos, tem contribuído, né? Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que a gente fez, tanto usando as MOFs, mais recente trabalho, como também membranas poliméricas. Um outro, um outro material que também tem sido bastante empregado para essa captura de CO2 são o que a gente chama de líquidos iônicos, ou polilíquidos iônicos. Então, esse grupo aqui do professor Jason Bara, né, também um artigo recente de 2019, eles trazem justamente esse tipo de material, né, para a captura de CO2. Né? São esses que vocês podem ver aqui ao lado. Então, esses polímeros, eles são polímeros carregados com carga, né? Então, tem sítios aqui de carga positiva, né, ao longo da cadeia, são chamados cátions, né? Que interagem com ânions. Geralmente, esses ânions são ânions ou ânions inorgânicos, por exemplo, como BF4, PF6, ou ânions também orgânicos, tá? E aí, essas estruturas, elas têm sido também utilizadas para captura de CO2. Aqui é um outro trabalho, tá vendo? Usando o líquido iônico agora com polímero, tá? Então, formando blendas, tá? Como vocês podem ver aqui. E o PVDF que eu tinha mostrado ali anteriormente. Só para vocês terem uma ideia do resultado, né, que eles mostram em termos de eficiência da captura, aqui no eixo X é a quantidade de líquido iônico no sistema da esquerda para a direita, né? A razão molar, né, ou fração em volume aqui. E no eixo Y é um parâmetro chamado aqui, né, de permeabilidade, que é dada nessa unidade aqui de Barrers, que vai medir o quão permeável, tá? Portanto, o quão esse CO2 ele permeia a membrana e, portanto, o quão ela é eficiente para capturar, adsorver esse CO2, né? Então, vocês estão vendo aqui em azul, claramente, que há um aumento aqui linear, né, dessa permeabilidade com o aumento do líquido iônico. Então, realmente, o líquido iônico ele age, né, promovendo a maior eficiência na captura, né, na interação com esse CO2 do meio. Então, exatamente essa é a pergunta, né, que a gente fez, né? Como podemos resolver este desafio, tá? E para responder essa pergunta, eu estou trazendo esse artigo aqui da professora Emily Carter, que é bastante instigante. É uma Nature Reviews de 2017. Por que instigante? Pelo seguinte, se a gente usa os procedimentos convencionais, experimentais, para buscar o desenho de materiais mais eficientes para capturar CO2, isso está relacionado a um alto custo e muito tempo gasto, entendeu? Então, a Emily Carter destaca justamente que as soluções quânticas, né, usando técnicas, não apenas métodos de mecânica quântica, mas também combinados com outras ferramentas de simulação, são importantíssimas para contribuir, né, com a solução desse problema de energia do futuro. Tá? Então, destaca justamente o poder que a simulação molecular tem para resolver o problema do aquecimento global, na qual nós podemos, com as ferramentas computacionais, né, desenhar, né, de forma mais efetiva, em menos tempo, com menor custo, materiais que depois serão testados experimentalmente. E é isso que a gente tem feito, então. A gente tem feito isso, por exemplo, lá com os líquidos iônicos. Eu destaco aqui os 2 trabalhos, né, dos alunos que passaram pelo grupo. A Giane, ela fez no mestrado dela um trabalho sistemático com cálculos de química quântica, né? Aplicando esses cálculos sistematicamente para a captura de diferentes gases e separação deles por líquidos iônicos, certo? E o Tuanan,
usando a simulação por dinâmica molecular, né, estudando justamente a solubilidade de CO2 em um determinado tipo de líquido iônico. Então, falando um pouco dessas contribuições, né, o trabalho do Tuanan foi bem interessante, porque além de nós termos, né, descrito, do ponto de vista microscópico, as interações importantes na época, esse artigo lá é de 2013, né, a gente respondeu perguntas importantes que estavam na época em aberto na literatura. Por exemplo, o papel do cátion também na interação, não só do ânion, né? Então, aqui ao lado, vocês estão vendo um tipo de ânion interagindo com o CO2 pelo carbono, estão vendo aqui o oxigênio e o flúor, tá? Interagindo preferencialmente com o carbono do CO2, e o cátion também pelos hidrogênios, que a gente chama de hidrogênios lábeis, né, e ácidos do cátion, interagindo com o oxigênio do CO2. São dois tipos de interação com os íons presentes no líquido iônico. Esse trabalho foi muito legal também porque a gente desenvolveu uma ferramenta, né, de análise no software de dinâmica usado no GROMACS, chamada Free Volume, que calcula o volume livre do sistema. Esse trabalho, como eu estava mostrando ali, ele traz um resultado aqui bem interessante, que vocês podem ver, é um mapa de densidade de probabilidade, ou seja, aqui em A nós temos um mapa de densidade no qual a corzinha mais para rosa, vermelho é alta densidade de você encontrar aquela partícula em torno de uma de referência. A referência que vocês estão vendo é o CO2, e esse em A é justamente as posições do cátion em torno do CO2. Então, vocês veem que o cátion preferencialmente interage com o oxigênio do CO2. Em contrapartida, o ânion... Luciano, deixa eu ver se eu entendi. Oi. Então, você tem uma dinâmica molecular que você tem uma grande quantidade de CO2, e aí, basicamente, você está fazendo uma estatística dos frames lá da dinâmica molecular nesse gráfico, é isso? Exato. Aqui é justamente os valores médios de distribuição de cátions em torno do CO2, ao longo da trajetória de dinâmica molecular. E aí nós vemos, olha só, um ordenamento, né, muito interessante. Vocês observem aqui nessa figura, as posições do cátion, justamente as posições onde eu não tenho ânion, aqui, né? E aqui onde eu não tenho cátion, é onde o ânion está preferencialmente interagindo. Então, olha o quão eficiente esse sistema é para interagir com o CO2, porque ele interage tanto pelo carbono quanto pelo oxigênio, entenderam? E isso, olha que legal. Na época, esse resultado ele não só foi interessante para descrever, né, as interações com os cátions e ânions do líquido iônico, como também foi muito legal que o potencial que nós usamos para descrever o comportamento do CO2 na dinâmica, né? E aí vocês vão lembrar isso lá da física, o CO2 ele tem um momento quadrupolar, né? Vocês estão vendo aqui nessa figura do lado. Esse aqui, ó, é o quadrupolo do CO2. Ele tem esse shape, né? Ou seja, é uma distribuição de carga negativa em torno dos oxigênios, tá? Formando esse shape cônico, né? E uma concentração de carga, digamos, positiva ou menos, né, negativa no carbono, uma deficiência, digamos, de carga, né, eletrônica. E aí, justamente, olha só o quão o nosso potencial clássico para o CO2 foi eficiente. Quando você olha essa figura aqui ao lado, ela te lembra justamente o quadrupolo do CO2, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Ou seja, o nosso modelo de potencial para o CO2 ele foi eficiente em descrever corretamente, né, as regiões em que as cargas positivas do cátion vão interagir com a distribuição de carga negativa do CO2, entenderam?
Esse trabalho aqui embaixo, eu estou aqui trazendo ele, a citação dele, porque ele foi publicado justamente no mesmo ano que o nosso trabalho. Então, assim, é um trabalho que, em paralelo, esse grupo aqui da professora Bárbara Kirchner, eles também estavam estudando esse sistema, né? E os resultados que eles obtiveram corroboraram com os nossos estudos e também corroboravam com os deles, né? Então, foi bem interessante isso. E aqui, olha, só para vocês terem uma noção do trabalho, né, árduo que, na época, a Giane fez. A Giane, ela fez mestrado comigo, né, e hoje ela está como pesquisadora contratada pós-doc lá na Suécia, em Lidköping. Ela fez o doutorado em Uppsala, né, direto. E aqui à esquerda são as interações com todos os cátions que nós fizemos cálculos, foi bem extenso, né? Cátions imidazóleos, enfim, amônios, etc., com cada um dos gases, né? E a barrinha preta são o CO2, laranja é SO2, H2S é o azul, com o cátion. Mesma coisa aqui do lado direito, seriam as interações com ânion, né? CO2, SO2 e H2S. O interessante nesse gráfico é que essa barrinha em vermelho, tá, que vocês estão vendo aqui, que está aqui em torno de mais ou menos ali menos 45 kilojoules mol, é a energia que separa um processo de fisiosorção para um processo de quimisorção. Então, tudo que é energia abaixo dessa barra, a interação é uma interação física, enquanto que tudo que é acima dessa barrinha vermelha é uma interação química, ou seja, forma-se um subproduto, né? Tem, de fato, uma reação acontecendo. Esse resultado que a Giane produziu foi bem legal na época, foi um trabalho publicado em 2014, que tem sido bastante citado ao longo desses anos, inclusive como uma referência para estudos experimentais, né, para desenhar, né, novos tipos de materiais ou sistemas capazes de capturar CO2. Tá? Uma outra coisa interessante nesse trabalho é que ele foi citado numa publicação da Nature, que, enfim, saiu citando o nosso trabalho, né, mostrando que esse nosso trabalho ele explicava, né, as razões pela qual o volume livre do sistema era importante para a captura do CO2. Alguém tem alguma questão? Eu ia fazer uma pergunta. Pode. Você porque eu não sou dessa área, eu trabalho com coisas completamente diferentes, mas você mencionou no slide anterior a questão de uma interação física e uma interação química. E só queria saber exatamente o que significa isso. Perfeito, Tarek, desculpa. Olha só, o que significa isso é o seguinte, a interação ali física, voltando no gráfico para você ver, é o seguinte, são processos que a gente chama de fisiosorção, tá? Ou seja, o CO2 vai interagir com essas espécies por meio de ligações de hidrogênio ou ligações de interações de Van der Waals, interações fracas, né? Não há nenhuma formação de um novo composto, de uma nova substância, de um novo produto. Agora, os processos de quimisorção, essas energias que são muito altas, elas formam subprodutos, formam uma nova espécie. Então, há formação de ligação química, entendeu? No caso, quebra e formação de uma nova ligação. Era exatamente isso que eu tinha entendido, eu só queria ter certeza. A formação de uma ligação química que diferencia. Exatamente. Tá? Beleza. Então, são processos realmente mais energéticos. Por exemplo, uma ligação covalente, né, digamos. Isso, exato. Seria um exemplo de... Exatamente. Tarek, é tudo física, mas os químicos... Entendi. Não, beleza. Na verdade, isso aí. Na verdade, é tudo física, né? É isso aí. Na verdade, é tudo física. Eu podia deixar escapar a piadinha com o meu amigo químico. Não, é verdade, é isso mesmo, Pedro. Na verdade, é tudo física, né? É a formação de uma ligação e tal. E aí, na química, a gente separa esses processos, são chamados de fisiosorção e quimisorção. Beleza, tá? beleza. Valeu.
E aí, pro químico, né, Pedro, a química de fato ocorre quando há formação de ligação, quebra de ligação, né? Os outros processos são para nós todos físicos, entendeu? Muito interessante essa Sim, sim. visão. Não, eu estou acostumado já. E aí, olha só, essa foi uma grande contribuição, e aí na sequência, né, em colaboração com o professor Santiago Aparicio, nós também estudamos misturas desses líquidos iônicos, ou seja, ali antes a gente tinha apenas um líquido iônico formado por um cátion e um ânion, e aqui nós estudamos misturas de cátions e de diferentes ânions, tá? Então são misturas complexas, é você colocar dois líquidos iônicos em contato um com o outro. E então você vai ter aí, se você coloca dois, você vai ter dois cátions, dois ânions, né? E como que esses sistemas eles interagiam com o CO2. Nós fizemos esse estudo e aqui o gráfico ao lado ele está mostrando a energia de interação em kilojoules mol. Então, quanto mais negativo, né, mais forte é a interação. Isso está revelando que a interação mais favorável é com esse conjunto aqui, o, D, o DEMA METS, que seriam esses cátions aqui do lado, né? DEMA mais, tá? E esse ânion aqui é baixo, tá? Que é um sulfato, e aqui é um tri, né? Trietil amônio, ok? Um trietil amônio. Então, esse conjunto aqui de cátion e ânion foi o que, digamos, teve uma energia de interação com o CO2 mais favorável, tá? Como você também pode observar aqui, o ânion sulfato foi o que mais fortemente, né, interagiu ali com o CO2. Fato interessante, observem, é que se você olha aqui do lado, vai perceber que esse conjunto que a Giane havia estudado em 2014, esse conjunto aqui, 1, 2 e 3, são justamente aqui metilsulfato, etilsulfato e butilsulfato. São os que possuem energia, né, bem favorável para interagir com o CO2. Corrobora com esse estudo posterior de 2016. Então, essas foram algumas contribuições que nós fizemos, né, com líquidos iônicos. E aí, também naquelas né, propostas que eu mostrei antes de membranas poliméricas, a gente também tem trabalhado, né, e estudado essas membranas poliméricas. A Flávia, que vai defender a tese daqui a uma semana e meia, né, ela, esse trabalho aqui está publicado já também, publicado esse ano no Journal of Chemical Physics. Ela estudou esse tipo de polímero aqui, chamada PU, que é a poliuretano-ureia. Tem esse grupo, esse segmento todo aqui que vocês estão vendo, que é um segmento rígido, né? E esse segmento aqui flexível, que tem um grupo aqui éter no segmento flexível, enquanto que esse segmento rígido ele é composto por justamente links ureicos e uretânicos. É um polímero bastante complexo, muito complexo. E aí, quando a gente começou a fazer esse estudo, foi um desafio encontrar um potencial clássico para esse tipo de material. Não tinha disponível na literatura. Então, uma das contribuições no trabalho da Flávia foi uma metodologia que a gente, né, que está em desenvolvimento. Foi o primeiro trabalho que nós aplicamos com sucesso. A gente está tentando agora aprimorar e melhorar essa metodologia para, digamos, obter, né, um potencial clássico para polímero. Como que foi feito isso? Nós partimos, né, de parâmetros do campo de força Amber, que é aplicado para compostos orgânicos, e essa estrutura, essa cadeia inicial gerada, então, a gente faz uma simulação estocástica, né, dessa cadeia, uma amostragem estatística e depois sequentes cálculos de single points de DFT para a obtenção de cargas. E nós chegamos, então, a uma amostragem e cargas médias por polímero com
cadeias não correlacionadas, né, do ponto de vista energético, que vão constituir, então, os parâmetros de carga para os átomos da cadeia. E aí, o protocolo que nós seguimos de simulação foi o seguinte: nós primeiro fizemos aqui, olha, uma equilibração do polímero puro, certo? Da membrana, que é esse slide A, aqui, essa caixa de simulação. Então, esse polímero, né, ele era equilibrado em sua densidade, validado com a densidade experimental e também com a temperatura de transição vítrea do polímero. Uma vez o sistema equilibrado, né, e validado, nós construímos slabs, como vocês podem ver aqui em B, que seriam essas estruturas de membrana polimérica, separando aqui, né, uma composição de gás. E colocamos isso em uma simulação, né, até a sua configuração final, na qual depois os gases, né, foi calculado aqui uma superfície divisora de Gibbs, que separava, então, os gases que estariam numa fase gás e os gases que estariam numa fase condensada, né, na membrana, para cálculos de difusão. Então, os resultados que nós obtivemos estão mostrados aqui nesses gráficos, né? Vocês veem aqui uma contabilização de densidade numérica do CO2 em contato com a membrana. Vocês observem pelos valores em Y, né, que esses máximos na interface, né, são as presenças de CO2 na membrana. Então, o CO2 consegue penetrar na membrana, acumula-se na interface e uma quantidade aqui ainda, digamos, razoável de CO2 dentro, né, no bulk da membrana, enquanto que o metano ele penetra muito pouco, né, praticamente quase aqui próximo de zero dentro do bulk da membrana, uma concentração próximo à interface, mas só que vejam uma distribuição mais localizada na parte externa da membrana e não na parte interna da membrana. Enquanto que aqui a mistura, né, CO2 e metano, agora colocando os gases, né, juntos, vocês vão observar claramente que em preto, né, a linha em preto é a distribuição de CO2, enquanto que em vermelho é a de metano, e nós observamos claramente a eficiência, né, digamos, de capturar esse CO2 que a membrana tinha em relação a metano. Isso foi confirmado pelos parâmetros de permeabilidade e seletividade, que nos ajudaram a construir essa curva que a gente, né, calcula a seletividade e a permeabilidade, ou seja, são dois parâmetros importantíssimos, tá, para o desenho de uma membrana que vai ser aplicada numa escala industrial. É o chamado plot de correlação upper bound, tá, ou de plot de Robertson, tá, em que essas curvas tracejado aqui e sólida são curvas que dividem, tá, exatamente as regiões de permeabilidade e seletividade, onde pontos acima dessas linhas diz que o material ele é tanto seletivo quanto favorável à permeação do gás. Pontos abaixo mostram pouca eficiência, né, desse material em relação à captura ou separação daquele gás, né, daquele conjunto de O gases. que é a seletividade, Luciano? A seletividade seria o material ele interagir seletivamente, preferencialmente com o CO2 em relação ao metano, tá? Então, essa relação ela é justamente obtida com a razão entre a permeabilidade e o coeficiente de fusão. Então, ela vai ser mais seletiva se um determinado gás ele vai permear mais e difundir-se mais na membrana. Entenderam? Tá. E aí vocês veem aqui que os pontos em vermelho e em azul mostram os resultados da nossa simulação, ou seja, nós obtivemos um
resultado de seletividade e permeabilidade acima dessas linhas, né, tracejada e sólida, tá? Mostrando que para esse conjunto de dados, nosso material ele mostrou-se com uma boa eficiência para a captura e separação do CO2 na presença de metano. E aí a presença de metano aqui, né, no estudo, eu esqueci de contextualizar, é justamente porque o gás natural, em especial, vamos falar do Brasil, né, do pré-sal que a Petrobras explora, ele tem uma composição que pode chegar até 40% de CO2, tá? Beleza, Lucas? Tranquilo. E aí é a motivação de nós aplicarmos a esse tipo de material. Eu vou passar aqui rapidamente agora para um outro tipo de problema que nós atacamos, que são os grafinos dopados, tá? N-dopados. E aí, esse trabalho foi em colaboração com o grupo da professora Célia, né? É um trabalho que foi parte da tese do Tiago e do mestrado do Rafael. Né? O Rafael, meu aluno, orientado, né? E o Tiago, aluno da professora Célia. Né? Esses aqui são os resultados experimentais que eles obtiveram, e aí eles fizeram estudos experimentais desses grafenos dopados com nitrogênio e viram, né, observaram uma grande eficiência de captura de CO2 aqui, por exemplo, em relação a hidrogênio. O que nós fizemos? Nós propusemos modelos simples. Em vez de estudarmos, tá, por DFT de sólido, uma estrutura complexa de grafenos dopados com nitrogênio, nós fizemos modelos, né, baseados em coroneno, em A, e dopamos nos sítios, né, baseado nos resultados experimentais. Então, no dado experimental, eles tinham que a dopagem ela produzia um nitrogênio chamado nitrogênio, por exemplo, grafítico, como D. Então, é esse nitrogênio que substitui o carbono, né, no interior da estrutura, como D, E e F, tá? Também eles tinham o que a gente chama de nitrogênio pirrólico, essa estrutura em C, e nitrogênio piridínico, que é essa em B. Tá? Então, nós estudamos alguns modelos dopados que produziam estruturas que, porventura, existiam, né, na caracterização experimental. E o legal é que, mesmo sendo um estudo assim simples, né, com modelos simples, ele correlacionou muito bem com os resultados experimentais, mostrando, por exemplo, que esse meta-N dopado tinha uma interação bem mais favorável com o CO2, seguido pelo piridínico, depois o pirrólico, e as interações do CO2 com o N dopado eram bem superiores à do hidrogênio, que são essas barras em verde. Então, aqui nós temos exatamente as energias, né, de interação e aqui os sistemas. Uma observação interessante que nós conseguimos extrair por uma análise chamada ELF, que é uma função de localização eletrônica, aqui mostrando, né, a interação do CO2 com aquele nitrogênio inidopado, onde o carbono vizinho ele recebe densidade eletrônica e esse nitrogênio ele fica deficiente de carga e, portanto, mais positivo, ele interage com o oxigênio do CO2 favoravelmente, né? Resultado bastante interessante, e ele tem sido, recentemente, em 2021, saiu uma publicação desse grupo mostrando uso de perovskitas, tá? Modificadas com essas estruturas, tá vendo aqui, ó, também dopadas com nitrogênio, e isso aqui está na superfície da perovskita. Então, essas estruturas aqui, elas ficam aqui, ó, tá vendo? Impregnadas na superfície, e eles mostraram esse sistema ser muito eficiente para a redução de CO2 fotocatalítico, ou seja, você converter CO2, né, de forma fotocatalítica com esse tipo de material. Esse estudo aqui, que foi feito por nós, né, com o Rafael, o Tiago e a Célia, ele foi também criado, né, foi produzido uma patente desse trabalho. O Luciano,
Nesse caso aí do trabalho de vocês do grafeno, então é fisiosorção. Exato, o nosso lá seria apenas uma fisiosorção. Não havia, não, nem tanto do ponto de vista experimental quanto do ponto de vista teórico, nós não chegamos a observar nenhum tipo de formação de ligação de um produto, entendeu? Tá bom. Seriam interações assim mais fracas, né? E aí, o link que eu estou fazendo com esse tipo de material é que observe que agora, né, esses tipos de materiais, se nós utilizarmos catalisadores, né, ou fótons, né, uma interação da radiação, por exemplo, uma radiação UV, né, uma radiação até aí mesmo na faixa do visível solar, a gente tem visto trabalhos que essa energia ela é capaz de promover uma reação no sistema, entendeu, Pedro? Então, A geralmente energia isso do fóton que catalisa a reação, né? ou seja, um dos mecanismos discutidos é justamente essa excitação, né, eletrônica do material indo para então um estado excitado e nesse estado excitado as espécies, né, energeticamente favoráveis elas se combinam e formam um determinado produto. Esse trabalho aqui, por exemplo, eles estão baseando numa mistura CO2 e água formando metanol. Então observem que a fonte de próton para você hidrogenar CO2 ou reduzir ele a metanol é água. Ok? Certo, né? Beleza. Aí, para nós chegarmos aqui aos finalmente, né, das contribuições, a gente chega então a essas chamadas MOFs, né? E nós iniciamos esse trabalho faz um tempo, tá? Com a Gabriela, que a ideia era ela fazer a parte experimental e a parte teórica na tese, só que infelizmente ela teve, né, a bolsa, não teve bolsa, não conseguiu aprovação, e aí sem bolsa, né, o aluno não tem como seguir. Ela tinha obtido esse dado experimental aqui, e a proposta do nosso trabalho, para vocês entenderem, foi nós sintetizarmos uma MOF baseada nesse 1053, né, que assim chamado porque ele é um Metal Organic Framework derivado de um grupo de pesquisa lá de Lavoisier, né, do Instituto Lavoisier na França, os caras lá que patentearam, enfim, esses análogos de 1000, por isso chama-se Materials from Institute of de Lavoisier, né, da França. A numeração 53 aqui é uma numeração que esse pessoal dá, enfim, eu não tenho muito conhecimento da razão pela qual mas é assim chamado, 1053. E aí o sítio aqui é um sítio de cobre. A nossa ideia lá atrás, viu, Pedro, muito original na época, era fazer o seguinte, era formar essa MOF, não como convencionalmente o material é formado em água, mas em líquido iônico. E aí o líquido iônico utilizado é esse aqui, ó, o BeMin-BF4, que é essa estrutura que está aqui no gráfico. Como cátion, o butil-imidazóleo e como ânion, o BF4-. E comparamos com o resultado experimental, que foi o material obtido em água, e nós observamos algumas, primeiro, uma concordância muito interessante dos padrões de difração com o material publicado, mas com umas diferenças que estão marcadas aqui em asterisco. A Gabriela foi embora e o Rodrigo Bitzer, ele foi um pós-doc que passou pelo grupo com essa expertise e ele melhorou o resultado e reproduziu e melhorou o resultado da Gabriela, que é esse padrão de difração que está aqui do lado. Nós tínhamos uma hipótese de que, de alguma forma, então, o líquido iônico, ele, de fato, como era a nossa ideia, estaria presente nos sítios da MOF, ficaria como um template do material. Observem que a DRX aqui nos dá um material bastante cristalino, muito bem organizado, né?
E aí, ao longo desses anos, a gente tem quebrado a cabeça para realmente provar o que acontece nesse material. Né? A pandemia atrapalhou bastante e nós conseguimos recentemente resultados por XPS que mostram que, de fato, existe presença aqui de flúor, de oxigênio, de nitrogênio, de boro, ou seja, confirma a presença de líquido iônico no material, e confirma, como vocês podem ver aqui nessa resultado de XPS abaixo, a presença do cobre 2+, tá? E a presença desse cobre 2+, formando interações, como o EPR mostra, possivelmente com esses oxigênios no BDC, que é o building block orgânico dessa amostra. Ou seja, a gente tem um carbonato de hidróxido de carbonato de cobre 2+, na estrutura. Como o DRX é bem cristalino, então a gente realmente consegue mais ou menos intuir que, de fato, a gente conseguiu um material tridimensional bem cristal, um cristal bem organizado com esses líquidos iônicos inseridos no material. Esse estudo em paralelo, né, a Giane, na Suécia, deu uma contribuição bem interessante, porque a gente fez um estudo de DFT, de sólido, desse tipo de template análogo, só que agora substituindo, né, no sítio metálico também ferro, alumínio e cobre. Tá? É, e os estudos teóricos, eles confirmaram que esse análogo de 1053 com cobre 2+, ele é mais eficiente para interagir e capturar o CO2 nas cavidades. Tá? Nesse trabalho, nós fizemos também um estudo bastante sistemático e detalhado do nível de teoria adequado para conseguir, né, observar essas interações, viu, Pedro, no sistema, tanto com as interações com o metal quanto com os grupos orgânicos. Foi usado correções de Hubbard, né, para sistemas de camada aberta e um nível de teoria GGA, então, mais U, tá? Que nos deu a maior eficiência do material de MOF com cobre 2+, para captura de CO2. Esse trabalho foi publicado também agora esse ano, né, no Journal of Chemical Physics. E aí, com isso, qual é o futuro? Para finalizar, né? São 12h10, estou terminando. Bom, vou passar rápido agora. O futuro é justamente isso, Tarek, que você tinha falado, é pensarmos em quais possíveis fontes de prótons para hidrogenar, né, esse CO2, e a gente pode converter ele em diferentes tipos de materiais, e aqui do lado tem o valor de mercado que cada um tem. Né? O mais interessante é o etileno, 182 bi dólares, tá? E o mais, aqui, o menor mercado seria aqui o formiato. Enfim, é uma perspectiva bem interessante para o futuro, né? Para se trabalhar em termos de desenho de materiais que possam converter esse CO2 em combustível e material para a indústria. Okay? Quer fazer alguma pergunta? Não, sim, porque eu achava que você ia terminar. Não, já concluiu Oi, não, pode falar. Não, quer dizer, primeiro, esses valores em bilhão é o mercado todo, não é bilhão É o mercado todo, que envolve essa commodity. Tá. E, bom, se você já... Eu não sei se você já finalizou a... Não, eu não finalizei tudo, mas assim, eu só queria terminar, eu vou pular aqui rápido. Qual que é a ideia de nós chegarmos nessa solução, viu, Tarek? A ideia, esse é o expertise lá que o nosso grupo tem investido nos últimos anos, é que a gente pode, como a professora Emily Carter tinha dito naquele Nature Reviews, a gente pode explorar técnicas desde escala quântica à escala macro, né? Então, o meu pós-doutoramento ele foi justamente no desenvolvimento de um código de simulação chamada Computational Fluid Dynamics e de dinâmica de não equilíbrio, né? E aí depois, após o pós-doutoramento, né, as passagens que eu tive fora, uma passagem curta por Notre Dame, nos Estados Unidos, e depois em Uppsala, foi investir bastante
em DFT, DFT de sólido, enfim, em diferentes escalas, né, de simulação em que a gente pode usar, né, essas técnicas para chegar, né, nesses possíveis compostos. Aí, rapidamente, esse trabalho eu não vou discutir, mas eu quero mostrar, que foi uma contribuição agora recente com também o professor Valquimar e a Célia. Nós patenteamos isso e publicamos o artigo e chegamos a um produto de líquido iônico com uma reação de CO2, uma triatranulamina e o glicerol. Esse estudo, por exemplo, foi primeiramente feito em quântica, teórico, que nos dava um indício de que essa reação acontecia. Aí vendemos a ideia para a Célia, que comprou, e a Isabelle executou de forma formidável e chegamos à corroboração, ou seja, os dados experimentais confirmaram os estudos teóricos preditos. Tá? E o que a gente tem também feito então no nosso grupo, para fechar, Tarek e Pedro, é isso, é o uso então de machine learning para acelerar o processo de desenho desses materiais. Tá? Essa é uma estratégia, digamos, que a gente chamaria inversa, né, ou reversa, de você partir de bibliotecas de compostos químicos, usar como filtro técnicas de machine learning que serão capazes de alimentar simulações quânticas, né, ou híbridas quântica-dinâmica, até chegarmos à ordem aí de dezenas de protótipos capazes de serem testados em laboratório. Então, essa ideia, né, visionária aí, publicada recentemente pelo professor Alan Aspurugudzi e seus colaboradores, já tem sido empregada, por exemplo, com as MOFs, como vocês estão vendo aqui, e também sido empregadas para a captura de CO2. Tá? Esse trabalho é recente também, de 2021, publicado pelo professor Beren Smith, onde mostra-se também, tá vendo, o uso de machine learning para racionalizar, né, o desenho de novos, por exemplo, líquidos iônicos capazes de capturar aí com eficiência o CO2. Então, esses são alguns aí colaboradores, algumas das técnicas que a gente tem usado e programas. Essa era a ideia que eu queria passar para vocês, né, do futuro, né, e de desafios que a gente tem em relação à capacidade que as técnicas de simulação, de quântica, enfim, de química computacional, de física computacional, de física quântica, né, podem fornecer, junto com o machine learning, junto com a inteligência artificial, né, a capacidade de predição de materiais novos. É isso. Tarek? Olá, beleza. Não, bom, não é uma pergunta exatamente técnica, uma pergunta mais num contexto geral. Sobre aquele problema lá do aquecimento global, daquele gráfico que você mostrou, né? Então, basicamente, você pode parar, diminuir de produzir carbono, né? De emitir nos processos industriais carbono, e tem esse caminho que basicamente é boa parte da apresentação, que é você capturar o carbono existente na atmosfera para produzir outra coisa. Eu queria saber qual seria o impacto, assim, não sei se existe essa estimativa já na área, mas o quanto poderia impactar essa absorção, dado o tamanho do mercado, de que isso poderia gerar, o quanto essa estratégia de capturar carbono já existente na atmosfera para produzir outros produtos poderia impactar nessas curvas, no problema geral do aquecimento global, entendeu? O impacto seria justamente esse projetado aqui em laranja, mais claro, né? Para chegarmos a níveis aí de aquecimento de 1,5 graus, a gente realmente precisa ter, daqui a alguns anos, algumas décadas, ter basicamente o que a gente chamaria de emissão negativa de CO2, né?
Entendi. Ou seja, os processos eles têm que caminhar no sentido de realmente usar, né, esse CO2, ou reduzir, né, se possível, a emissão deles, mas quando ainda emitido, tentar capturar e usar esse CO2 de alguma forma. Entendi. Tá? Entendi. Então, isso seria o caminho necessário para você chegar nesse melhor dos mundos aí, que é a curva laranja. Exatamente, exatamente. Ok. Né? Para chegar a esses níveis, não há como, senão por tecnologias capazes de converter e usar esse CO2. A gente ainda vai usar, né, possivelmente, enfim, combustíveis fósseis e matéria de carbono, porque ainda há muito a ser usado, né? Uhum. E aí, no caso, os novos processos industriais, eles têm que ser pensados do ponto de vista sustentável, e não mais da maneira antiga que era de queimar e jogar para a atmosfera. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi. Beleza. Eu acho que o que acontece, né, é que as energias renováveis são uma realidade, mas para elas realmente se tornarem dominantes no mercado, vai demorar muito tempo. Exato. Então, se depender só de energia solar, energia eólica para substituir todos os combustíveis fósseis, é muito. Está acontecendo, mas É um processo lento, né? é um processo muito difícil de chegar em níveis realmente É, grandes, né? Uma isso. substituição. Uhum. Então, acho que toda contribuição vai ser necessária, né? Exato. Para se Um, um, conseguir, para a uma gente. outra, uma outra linha, né, Pedro, que o nosso grupo tem na área de energia é justamente essa, né? Atacando o problema das energias renováveis. A gente Uhum, sabe que, por exemplo, a energia solar e a energia eólica, elas geram energia, mas elas têm que ser usadas ou direto, na hora, né? Ou você tem uhum, que armazená-las em dispositivos, porque elas são intermitentes, né? Então, eu tenho que armazená-las onde? Em baterias, né? Em supercapacitores, capacitores, enfim. Então, essas energias, elas exigem outras tecnologias capazes de armazenarmos e usarmos, né? E depois, né? Então, nós não temos hoje um sistema de distribuição criado, né? Eficiente dessas energias, tá? E aí é uma outra linha que o nosso grupo tem, que é justamente atacar dispositivos, né, capacitores, né, e baterias, tanto trabalhando aí com anodo, catodo e eletrólito, para entender, né, e também desenhar materiais que sejam capazes e eficientes de armazenar e converter essa energia, né, em energia elétrica. Como usar a química quântica para salvar o mundo, Exatamente né? isso. Eu Eu não sei acho. se você já leu aquele artigo esse artigo da Emily Carter. Acho que você conhece a Emily Carter, né? Não sei. Conheço, ela esteve aqui Né? em Niterói. Então, ela teve em Niterói, né, cara? Mas na época que eu não estava aqui. Eu Você não queria ter. estava, você estava na Suécia, eu acho. Não, Foi não quando que ela teve? Você lembra, não? me lembro, faz muito tempo já, mais de 10 Pois é. anos. Cara, eu quero muito conhecer essa mulher. Ela é visionária, Uhum. assim, sabe? E esse artigo dela, da Nature Reviews 2017, eu recomendo. Vale a pena. Muito bom esse Vou artigo. olhar assim. Uhum. É. E... Eu achei aquele gráfico lá, quer dizer, é, até bastante otimista, porque parece que eles estão, naquele gráfico, mesmo na situação mais que o pessoal não faça nada, eles parecem estar assumindo que a gente esteja vivendo o pico de emissão, né? Se você olhar aqui o eixo onde está Eu batendo. acho, não sei, o Luciano me corrija se eu estiver errado. Eu acho que esse pior cenário, entre aspas, é se todo mundo fizer o que prometeu na COP26. Esse cinza. É, Esse cinza são as políticas correntes. As políticas correntes seriam não na COP26, mas na anterior, a COP25. É, uhum. Tá? Então, se todo mundo fizer o que tinha prometido há um ano atrás, nós teríamos nós teremos uma projeção que é essa aqui, em cinza, para os próximos anos.
Mas eu acho esse gráfico já bastante otimista, porque